Bom dia para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um programa Entre Linhas. Nesta terça-feira, a gente tem muito assunto para trazer para você aqui. Os destaques da política nacional e internacional. Com muita discussão aqui na mesa, né, Paulo Pozonoff? Bom dia para você. Muita discussão, tá animado para conversar hoje, Mariana? Bom dia para você, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. E lá naquele circo de São Paulo, né, teve pancadaria, Mariana. Tava demorando, até na verdade... De novo, né? Mas eu até pensei, tava pensando já na produção do programa de hoje, né? Eu olhei mais um debate morno, por umas 3 horas um debate morno. Falei, nossa, nem vai ter o que arrancar disso aí. Mas é claro que... sempre nos surpreendemos, né? No final ali, 10 segundos para o final do debate, Marçal foi expulso e ainda teve pancadaria ali envolvendo assessor do Pablo Marçal e também o marqueteiro do Nunes. E outra coisa que a gente tem aqui, concomitantemente, olha que bonito, com esse programa, é o discurso do Lula lá na ONU, falando das suas bobagens. Então eu quero fazer um convite para você. Você quer ouvir duas pessoas lindas fazendo comentários inteligentes? 3, né? Porque a gente vai ter o Lucas também daqui a pouco. Fique aqui com a gente, né, Mariana? Se não, vai lá ouvir o Lula falar bobagem com aquela voz dele. Não, ninguém aguenta muito ouvir o Lula falando, então vem aqui que a gente traz o resumo, os destaques. Inclusive, eu já vou dar uma palhinha do que está acontecendo por lá, porque a Rossana Bittencourt está nos ajudando e trazendo tudo que ele está falando. A gente é muito mais interessante do que o Lula. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Olha só, a Rossana já nos contou que o Lula começou saudando a primeira delegação da Palestina nessa Assembleia Geral. Achei que você fosse falar que ele estava saudando a mandioca. Não teve isso já? O presidente saudando a mandioca? A Dilma? É verdade. Pelo menos seria alguma coisa interessante, né? Pra gente rir um pouco, né? Seria divertido. Então ele falou da Palestina. Falou da Palestina. Pois é. Começou falando disso já. Uma vergonha, né? Uma vergonha pro Brasil, porque o Brasil que foi... líder, né, na criação do Estado de Israel lá em 1949, e até por isso que o Lula está discursando na ONU, o Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral, por causa disso, por causa da importância diplomática que o Brasil já teve neste mundo, justamente com a criação do Estado de Israel, se não me engano, em 1949, se não me falha a memória. E daí o Lula vai lá para saudar a Palestina, a gente sabe que o Lula gosta do Hamas, gosta muito, muito. Uma vergonha, Mariana. Isso aí Inclusive, muito, assim, lamentável, é muito pouco, né? Por isso se tornou persona não grata em Israel, inclusive. Por isso se tornou pária, né? Essa é a verdade. Pária mundial, não é mais anão diplomático, é um pária mesmo. O Brasil que está alinhado com as piores ditaduras do mundo. E o pior é isso, né? Esse erro grotesco diplomático, porque coloca nós todos nesse bolo aí. É o nosso país que está sendo representado dessa forma na ONU, né? É vergonhoso. Porque se fosse só o Lula passar vergonha, ele já deve estar acostumado, Já né? tá. Mas a gente também acaba passando vergonha junto. Exatamente. Ele falou também de aquecimento global, a gente já vai se aprofundar nessas questões, mas não é novidade, né, que ele ia se aproveitar, citando ali enchente no Rio Grande do Sul, as queimadas e tudo mais, dizendo que é tudo questão do aquecimento global, claro, reforçando essa narrativa que ele traz aí, né, Sim. globalista. Mariana, eu vou aproveitar, então vou pedir pro Lucas colocar a minha coluna na tela. Olha lá, ó. Se o Lula fosse honesto em seu discurso na ONU. Daí eu escrevo lá esse discurso rapidinho, obviamente. O Lula sendo honesto. E se ele fosse honesto, ele falaria, Mariana, que ele ama aquele pessoal ali, a ONU, que não serve pra porcaria nenhuma. Ele falaria também, ele agradeceria o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, o TSE pela defesa da democracia. E ele falaria que esse recorde aí de queimadas que a gente tem sim, como eu trouxe ontem aqui no programa, intencional. Porque eles vão usar isso, essa comoção, que não é só brasileira, é mundial. Porque o pulmão do mundo está queimando e não sei o quê, para impor uma agenda ambientalista radical. A Marina Silva mesmo, né, daquele jeito franzino dela, já disse que ela quer ser autoridade climática com poder de punição. O ministro Flávio Dino também falou em expropriar, né, desapropriar, que é a mesma coisa, terras aí que foram atingidas por queimadas. O que a gente está vendo é um escândalo, Mariana. Pois é, Pouso, e daqui a pouco a gente até vai trazer os detalhes a mais aí sobre a questão do debate em São Paulo, né, que ainda tem dado o que falar. Só vou trazer mais uma informação que a Rossana está trazendo em tempo real, tudo que o Lula está falando, e é bem melhor ouvir aqui com a gente, com os nossos comentários, né, como a gente já disse. Olha só, além da questão do desmatamento, ele trouxe mais um número que ele tirou da cabeça dele, né, reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano. Ele já prepara aí, reforçando essa narrativa, né, globalista, dizendo que esse ano vai ser terrível, de fato, já está prevendo, né, criando
esse cenário, de fato, de destruição, mas é claro que ele não deixou de falar sobre o seguinte, sobre a quê? Defesa de quem? De quem? De quem? Da democracia. Ele falou, no Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas. Também, em aspas de Lula, olha só, o futuro dos países da América Latina passa por construir Estado sustentável, eficiente e inclusivo, que não se intimida com indivíduo, corporação ou plataforma de mídias digitais que se julgam acima da lei. Já aproveitou e já quer falar em regulação das redes sociais. Estado eficiente. Já me perdeu aí, né? Acho que tem um abismo aí que é muito difícil transpor quando a gente vê um presidente supostamente acreditando nessa eficiência, nesse poder do Estado. É justamente contra isso que a gente luta, né, Mariana? Exato. Outra fala dele, ó, a liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. Ou será que a liberdade é uma vítima no mundo que não respeita as regras e a Constituição, não é mesmo, Paulo Pousonoff? Meio incoerente essa fala aí, mas liberdade hoje em dia é o que o Alexandre de Moraes acha que é liberdade, o que ele determina que é liberdade. Né? A esquerda nunca se deu bem com liberdade. A gente viu isso historicamente, lá desde 1917. Não existe um comunismo democrático ou coisa parecida. As duas coisas são incompatíveis, Mariana. Então, assim, ouvir o Lula falar de liberdade perda de tempo. O meu querido amigo Guilherme Fiuza gosta de falar que a gente vive uma epidemia de cinismo. E é isso que a gente vê, inclusive lá na eleição em São Paulo, no debate, o que a gente vê é uma epidemia de cinismo mesmo, borbulhando ali. Então, por isso que a gente tem essas cenas lamentáveis, Mariana. Pois é, a gente já traz mais detalhes aí das falas do Lula na ONU, que a Rossana Bittencourt está nos atualizando em tempo real aqui, mas antes a gente vai falar sobre a questão do Marçal em São Paulo. Antes de chamar o Lucas, eu já vou trazer alguns comentários, que o pessoal está comentando bastante. O Lucas, hoje eu não vou chamá-lo de Lula, até porque tá mais fácil de confundir hoje, hein? Antes de você ler o comentário, só uma coisinha que eu esqueci, né? Eu falei da minha coluna e tal, mas esqueci de pedir pro espectador assinar a Gazeta do Povo, a nossa promoção, R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Você tem acesso ao melhor jornalismo do Brasil, as colunas editadas pela Mariana e também as minhas colunas como essa aí que você já viu na tela. Agora vai lá, Mariana. Vamos lá. Gertrudes Rodrigues disse, a perseguição contra Marçal é um déjà vu. E também Soraya Inês, Marçal escancarou o teatrinho mequetrefe que sempre foram esses debates. Vamos conversar com ele? Lucas Saba, bom dia para você. Bem-vindo a mais um dia aqui no programa Entre Linhas. Conta pra gente qual tem sido aí a repercussão do que aconteceu no último debate. Bom dia, Mari. Bom dia, Pouso. Uma terça agitada, né? Bom, ontem um debate, no mínimo, disruptivo pelo seguinte fato. Pela primeira vez, um podcast organizou um debate oficial aqui para a Prefeitura de São Paulo. Vale lembrar que nessa eleição nós teremos recorde aqui na capital paulista de debates, 11 apenas no primeiro turno. Bom, e ontem, novamente, uma agressão, mas dessa vez não entre candidatos, né? Já bem no final, ali no apagar das luzes, já nas despedidas, teve uma polêmica ali com o Marçal e o apresentador, ex-apresentador da TV Globo, o Carlos Tramontina, estava falando ali para ele a questão das regras e tudo mais, aqueles 30 segundos, 1 minuto finais ali que o candidato tem para se despedir do eleitor, né? E ele começou a atacar o Nunes, etc., tomou uma segunda advertência, foi expulso, e nisso os assessores estavam ali acompanhando o debate bem próximo do púlpito e das cadeiras, e aí nós tivemos um encontro, vou tentar aqui relatar baseado nas imagens que a gente teve acesso, então entre dois assessores de duas campanhas, do prefeito Ricardo Nunes e de Pablo Marçal. Então o Duda Lima, que é marqueteiro do Nunes, foi marqueteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022 e já fez algumas campanhas históricas aqui em São Paulo. Quando o Marçal é expulso pelo apresentador Carlos Tramontina, o Duda Lima, o marqueteiro, começa a rir e toma ali, derruba o celular do Medina, né, que é um dos assessores, hoje o nome é Filmmaker, né, que fica ali com o Marçal gravando tudo que ele faz, inclusive é sócio do Marçal em uma das empresas. E aí, a partir do momento que ele dá um tapa, ele derruba,
né, esse celular do Medina. O Medina tem uma reação e vira um soco ali no rosto do Da Lima, que depois precisou levar 6 pontos. Os dois foram para a delegacia, os dois registraram boletim de ocorrência por agressão física, lesão corporal no caso, né? Então a gente aguarda esses desdobramentos e possíveis pesquisas novamente pós-agressão, Mari. Mariana, hora certa. 6 e ônibus. A gente não podia ficar sem esse meme, né, Lucas? Não ia poder ficar hoje. Já Lucas, temos hein? o meme de ontem e o de hoje. Esse, viu? Exatamente, aqui é uma fábrica de memes. Lucas, eu queria perguntar pra você, você acha que o Marçal, com essa confusão, o assessor dando soco no outro, eu sei que teve essa provocação antes, também tem a história da cadeirada, que a gente não esquece, ele sai prejudicado desse debate, Lucas? Olha, Pouso, mais uma vez um novo formato de debate, porque aqui em São Paulo eles mudam todos os debates, restam 3 até o primeiro turno da eleição, né? Um com a Folha em parceria com o UOL, Globo e Record. Mas assim, eles vão mudando, Pouso, as regras para ver se eles diminuem as polêmicas, os direitos de resposta e agora até as agressões, que já é a segunda, né? Eu não sei se o Marçal saiu perdendo nesse caso, né? Porque dessa vez ele estava do lado ali, era do time dele, vamos colocar assim, o agressor, que no caso foi o Medina, quando virou o soco no rosto do marqueteiro do Nunes. Mas a gente tem que aguardar as pesquisas, tem uma questão de nível de rejeição nas pesquisas, né? O Marçal tem esse problema dessa rejeição porque ele adota uma política muito do enfrentamento, do ataque, mas até um certo ponto, como a gente já trouxe aqui em outras oportunidades, até compreensível, porque ele não tem tempo de televisão, ele não tem tempo de rádio, ele não tem fundo partidário, então é um momento que ele está ali na mídia, para poder aparecer, vamos colocar assim, às vezes negativamente, às vezes positivamente. Mas ontem me chamou a atenção, até o debate descambar mais ali do meio para o final, mas no começo bastante eles apresentando mais propostas do que o normal em outros debates, Pouso. Olha só, até respondendo um pouco a pergunta do Pose e complementando aí a resposta do Lucas, o Rogério Coelho comentou: quantos pontos o marqueteiro levou? Pode computá-los a favor do Marçal. Eu acho também que tem um pouco essa questão do viés de confirmação. Quem já é a favor do Marçal fica mais a favor ainda, e quem é contra aí usa também isso conta. Tem muitos vídeos também circulando dizendo que, na verdade, quem começou a agressão, tentando puxar o celular, teria sido o marqueteiro do Nunes. Enfim, existem várias narrativas em relação a isso, muita gente discutindo sobre isso. O que a gente vai ver agora é o vídeo do Pablo Marçal depois do debate, depois de ter sido cortado, tendo a fala cortada ali e expulso também do debate. Vamos acompanhar um trecho da live que ele fez. Me perdoem, por favor, não fui a pessoa que provocou isso. Só que não tem equidade. Sabe o que é equidade? Sabe o que é isonomia? Isonomia é tratar os iguais de forma igual e tratar os desiguais na sua desigualdade. Não teve isonomia, não teve equidade, não teve equiparação, não foi sem lógica o debate. E aí está o detalhe. Se você é uma pessoa que assume isso, se você não gosta... Pois é, olha só, o que ele diz ali, essa questão de 2 pesos, 2 medidas, é principalmente no seguinte, que ele criticou bastante nas redes sociais depois. Primeiro, né, Datena também tinha feito suas acusações, não foi cortado nas considerações finais, e Pablo sim. E também em relação a cadeirada não resultou em prisão, mas o soco do assessor resultou em prisão. Então ele questiona aí esses 2 pesos e 2 medidas. A primeira coisa que eu pensei quando eu acordei hoje, fiquei sabendo, né, dessa prisão, foi isso. Foi que, né, naquele caso lá, não teve, nesse aí teve, tudo bem, né? Teve, o pessoal vai argumentar, mas dessa vez foi mais grave, teve sangue e tal. A gente viu ali o Marçal com essa tala ainda na mão, né? Também foi motivo de muita especulação, porque tem um vídeo aí dele circulando, ele batendo com a mão, com a tala, assim. Mas tudo é muito marketing, né? É difícil a gente distinguir a realidade do que é marketing, né? De um lado e do outro. Mas 2 coisas me chamaram a atenção nessa cena toda do debate ontem, Mariana. Foi a expulsão mesmo do Marçal, foi o inegável prazer do jornalista ganhando destaque ali e expulsando um candidato do debate, né? Isso me fez pensar a que ponto chegou também o jornalismo, porque o jornalismo parece que
fosse, sabe, eu não gosto dessa coisa de, antigamente era melhor. Mas, enfim, antigamente, às vezes, era melhor mesmo. Antigamente, o jornalista queria fomentar o debate, fomentar a polêmica, e como a civilizada, claro. E como o Lucas trouxe, Mariana, existe toda uma preocupação em todas as organizações dos debates em evitar a polêmica, né? Porque eles têm medo de que descambe para violência física, mas aí é complicado, porque daí a gente... o que vai resultar disso é aquele debate absolutamente chato, né? E debate que foi criado para isso, para as pessoas debaterem, né? Não é para um ir lá e destruir o outro, mas a troca de ideias ali, até com algum tipo de rispidez, com humor, isso faz parte do debate. E o jornalista deveria estar prezando por isso, e não sentindo um inegável prazer em calar ali o Pablo Marçal. Dava para ver que ele estava jogando para a plateia. E outra que jogou para a plateia, isso me achei muito interessante, foi a Tabata Amaral. Não sei se você viu essa cena, mas quando o Pablo Marçal é expulso, recebe ali o cartão vermelho, ela bate palmas. A gente vê aí que a Tabata Amaral gosta, né, de uma censurazinha. Nossa, já é a segunda dela nessas eleições, né? Outro assunto que gerou bastante repercussão, na verdade, em relação a esse debate, foi uma das perguntas feita por um professor, e daí quem foi sorteado para responder foi Pablo Marçal e Marina Helena. Eu não lembro a ordem, quem que respondia e comentava, era uma regra um pouco curiosa. E o professor já fez uma pergunta assim, falando sobre passaporte vacinal e tudo mais, negacionismo, criticando já o governo Bolsonaro. E o interessante é claro que daí Marçal e Marina aproveitaram para questionar até essa própria pergunta, tendenciosa de fato, mas a gente vê que o pessoal não tem vergonha mais de fazer uma pergunta completamente tendenciosa politicamente, né, ideológica. A apresentação também na hora da expulsão do Marçal, você vê que é uma reação assim emocionada, não é uma questão racional ou perseguir as regras. O mediador estava nervoso, enfim, então a gente viu que se naturalizou fazer um negócio que seja movido a emoção ou a, enfim, ideologia, enfim, até as perguntas muito direcionadas. E, enfim, mas ao mesmo tempo eles criticam o candidato que sim, é natural que tenha suas emoções, que leve problemas e que tenha ideologia. Esse não pode colocar sua ideologia. Mas o apresentador, o mediador, quem produziu a pergunta, tudo bem. Não, e a gente sabe como funciona isso. Uma pergunta dessa, eu vi essa pergunta também, extremamente enviesada, né? Ela defendia uma tese antes, né? E uma tese que está longe de ser consenso, né? Isso passou por uma equipe, não é uma pessoa que chegou lá da minha... Vou fazer essa pergunta, sabe? Isso que é mais assustador, né? Parece que existe toda uma cadeia de comando bastante comprometida, Mariana. Pois é, e ainda assim, se fosse claro, né, e não fingir que é algo assim neutro, algo, né? Não, a gente sabe que existe talvez até uma linha editorial, digamos assim, por trás, mas que ela seja honesta, né? Por exemplo, quem assiste a Gazeta do Povo sabe qual que é a linha editorial da Gazeta do Povo, sabe a forma que a gente vai trazer as notícias por aqui. Mas desse jeito, Mariana, 2026, se houver eleição, eu tô imaginando aí que os debates vão ser no octógono, né? Você que gosta dessas coisas de esporte... Dessas coisas de esporte. Dessas coisas aí que você não gosta nada, Eu não gosto muito. Eu já gostei mais, né? Hoje eu não tenho muito tempo. Mas talvez, né, seja mais honesto, né? Do que fingir essa civilidade e que é sempre tendenciosa para um lado. Exatamente. Muita gente criticou, a gente viu um movimento até pedindo o boicote ou deixar de seguir o Flow, que já é um canal, assim, que, né... um canal grande, muito respeitado, mas muita gente até acabou direcionando ao próprio canal tudo isso que aconteceu e a forma como o debate aconteceu de fato, né, a expulsão do Marçal, enfim. E o formato foi muito criticado também, a começar pelo sorteio. Muita gente criticou o sorteio. E você não acha que está havendo assim, uma escalada? E aí o Lucas falou que tem 3 debates, né, ainda, né? Parece ou 2 que são ou 3, 3, né? Ele já tira a dúvida. Você não percebe uma escalada, assim? Parece que o organizador do próximo debate está sempre querendo... Vai acontecer alguma coisa no próximo debate que supere isso, né? Porque teve cadeirada, depois teve a cadeira parafusada, que foi uma coisa, assim, né? Do debate. Agora esse teve soco. O que vai acontecer no próximo, Mariana? Exato. Bom, mas dessa vez o mediador, o próprio Tramontina, falou que não, as cadeiras aqui não estão pregadas e tal. Então existe toda uma espetacularização. Esqueceram de pregar a mão lá do sujeito que deu foi o isso soco que faltou. no outro. E colar o celular na mão de cada um também.
também, porque o que dizem é que, na Exatamente. verdade, o marqueteiro do Nunes tentou arrancar o celular do assessor do Marçal, enfim, muitas histórias. Lucas, aproveita e fala um pouquinho mais pra gente sobre como tem repercutido esse debate aí. Tem muita gente criticando como foi o sorteio, tem muita gente criticando até, dizendo até que possivelmente foi um negócio meio montado, forçado. Como é que tá? Bom, e o debate ontem, Mari, já começou quente, né, na prévia, porque quando o Marçal e o Nunes se cruzaram em um dos corredores que levava ali até a sala do debate, já teve ataque ali e viralizou na rede social antes do debate começar. Então teve aquela troca de acusações de tchutchuca do PCC, máfia das creches, etc. Então ele já começou quente. E vale lembrar que na tarde de ontem, Pablo Marçal sofreu mais uma derrota na Justiça Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, que manteve a suspensão das redes sociais do candidato, né, que já não tem tempo de televisão e rádio, como os outros, pelo menos que estavam ali, os outros 5, e ele segue suspense. Então é verdade que ele já criou redes reservas que já ultrapassam seus principais adversários, em alguns casos até com o dobro do número de seguidores, se formos comparar, por exemplo, o Instagram, né, mas não deixa de ser uma derrota para o candidato, que até o momento não comentou sobre a decisão do TRE, mas nessa live que vocês mostraram logo após o debate, Mari, foi a primeira vez que deu, eu assisti quase inteira, ela foi longa ali, no Marçal saindo ainda de cabeça quente depois do debate, o Medina, o assessor dele, que proferiu o soco no Duda Lima, o marqueteiro do Nunes, foi para a delegacia, enquanto o Marçal fazia essa live, e ele se emocionou até ali, chegou a chorar num certo momento, falou que não aguentava mais essa questão de ser o sistema contra ele. Foi o que o Pouso falou, né? Nós ainda temos 3 debates, um promovido em parceria Folha-UOL, outro pela TV Record e outro pela TV Globo, que vai ser ali o último na quinta-feira e eleição sendo no domingo, Mari. Do Marçal se emocionar, acho que é o momento que eu vi que ele mais, ele sempre tem esse controle emocional muito grande, né? Às vezes, claro, pode ser uma estratégia, enfim, a gente sabe que ele é muito inteligente, mas é a primeira vez que eu vi assim mesmo ele chorar na live e tal, então a gente vai vendo que os acontecimentos, né, nessas eleições vão nos surpreendendo mesmo, como o próprio Pousonoff nos trouxe. Mas só uma ressalva que o pessoal estava comentando bastante aqui, inclusive, sobre a questão do sorteio. Tá xingando? Não, falando sobre a questão do sorteio, era algo que eu já tinha visto durante a live ontem também, né? Durante o debate, muita gente criticando o sorteio. É algo assim que eu consigo entender um pouco também, porque eu já mediei debate aqui na Gazeta do Povo, e a gente fala que eu tive muita sorte nas mãos, porque a gente conseguiu ali, pela sorte, eu digo, foi abençoada a minha mão ali, porque foi o que rendeu, assim, acabei pegando nomes e as pessoas falaram, não é possível que você teve tanta sorte, isso parece ter montado. E não, de fato, às vezes acontece assim. Mas é muita coincidência que, na maior parte do debate, a gente via Marina Helena com Pablo Marçal, Guilherme Boulos com Tabata Amaral e Nunes e Datena. Então a gente viu essas duplas muitas vezes, e era isso que o pessoal estava irritado. E um público muito atento, né? E a gente tá sempre assim, como é que é? Os nervos estão à flor da pele, né, Mariana? Então, qualquer detalhezinho, assim, as pessoas naturalmente veem como uma armação, até porque, como o Pablo Marçal diz aí nessa live, né? Ele se coloca contra o sistema e as pessoas, é natural isso, as pessoas veem isso como o sistema agindo em prol ou contra um candidato especificamente. Queria só ler um comentário aqui, Mariana, do Rogério Coelho. Ele diz, próximo debate é juiz padrão FIFA e VAR da agressão. E por que eu estou lendo esse comentário, Mariana? Porque hoje mesmo eu vi um outro comentário de um jornalista aí dizendo... Você não acha interessante que a política está cada vez mais próxima do mundo do entretenimento mesmo, né? Do mundo dos esportes também. Ela é vista assim. Você falou de viés de confirmação e tem isso. Tem torcidas ali que não importa o que um lado vai fazer ou o que o outro vai fazer, vai seguir apoiando ou vai seguir rejeitando, né? Não tem... A racionalidade está fora de moda na política, né, Mariana? Pois é, mas será que isso não é incentivado também pelo fato de nós enxergarmos uma perseguição política? Então, quando a gente vê que existe uma certa perseguição, alguns estão comentando aqui, inclusive, que enxergaram isso no debate, né? Que acreditaram que as perguntas eram muito amenas para o pessoal da esquerda e muito pesadas para o pessoal da direita. E a gente vê aí todas as medidas, perseguição política, prisões políticas, isso só reforça esse tipo de comportamento. É um clima de animosidade, né? O Lula que assumiu aí dizendo que ia pacificar o Brasil. A gente está muito distante disso, Mariana.
Pois é, inclusive tem um assunto, a gente já volta a falar um pouco mais de Marçal, mas é um assunto que tem a ver também, porque envolve muito mais política do que a gente imagina, que é a questão do Gustavo Lima, que inclusive declara apoio a Pablo Marçal, né? A gente viu que essa prisão tá dando o que falar, esse pedido de prisão aí do Gustavo Lima. O Lucas Saba vai trazer mais as informações pra gente, mas só para lembrar, para o pessoal se situar aí em tudo o que tem acontecido nos bastidores, o governador de Goiás, Caiado, está sempre ao lado do Gustavo Lima e quer que ele seja candidato em 2026. Então, o pessoal já tem visto esse pedido de prisão até como, de certa forma, como uma perseguição política. Sim, a gente falou, né, do Gustavo Lima e da Jojo Todinho, mas eu quero saber se o Lucas vai cantar o Tchê aí. Vai lá, Lucas Saba, conta os detalhes pra gente. Vocês me põem em cada uma. E o Caiado realmente tem essa possibilidade aí do Gustavo Lima sair, principalmente para Senado, viu, Mari? Que era o que se especulava-se, né? Mas vamos falar um pouquinho da operação de ontem. Vou gastar meu inglês aqui, Pouso. Operação Integration da Polícia Civil, que está investigando uma suposta organização criminosa, mas tem alguns indícios ali de crime. Então, eles falam em lavagem de dinheiro, organização criminosa, enfim, outros jogos ilegais, etc. A questão é a mesma operação que prendeu também a Deolane, né, Bezerra, a influencer, advogada. O que paira, e foi até assunto ontem no Fórum dos Autos, Mari, porque o que paira aqui no Brasil em relação a essa questão dos jogos de aposta, que é o alvo especialmente dessa Operação Integration, são as bets, né, que patrocinam quase todos os times, os 20 clubes da Série A no Campeonato Brasileiro, é o seguinte... o governo, infelizmente a gente tem um governo ali liderado na figura do ministro da Economia, Fernando Haddad, que foi alvo dos memes, Fernando Taxade, que acontece alguma coisa, eles só pensam em taxar, mas essa questão das casas de aposta, foi o que a gente discutiu ontem, ainda é uma caixa preta em muitos sentidos. Então, no lugar, às vezes, de ficar pensando como pensa o ministro da Fazenda em querer taxar, precisaria esclarecer vários pontos, né? Um desses pontos é alvo de investigação dessa operação, que aí tem como alvo esse decreto de prisão para o cantor Gustavo Lima, Mari. O que você ia comentar sobre? O que eu ia comentar sobre isso? Não, eu estava aqui pensando na letra da música do Gustavo Lima, se fazia algum sentido. Não, realmente esse negócio das apostas aí, tem um pessoal, né, o pessoal mais libertário, que acha, não, vai ser ótimo, vamos liberar tudo, que isso vai gerar renda, mas tá virando um problema muito grave, né? Tem muita gente aí afundada em dívidas com esse negócio de apostas, tem muita gente ganhando dinheiro, não só as casas de apostas, mas também artistas, influencers. Não sei se é o caso do Gustavo Lima, não acompanho isso. E para complicar, Mariana, ainda junta aquilo que você falou da perseguição política, ou pelo menos dessa sensação de que há uma perseguição política nesse caso específico. Então, realmente complicado, Mariana. Pois é, o pessoal até questiona, às vezes, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tanto tem a ver que o Pablo Marçal já foi questionado sobre a questão do pedido de prisão do Gustavo Lima. Então, de fato, tem muitas relações ali dentro. E é mais complicado ainda porque tem influencers de esquerda, né? Tem um deles bastante famoso, que eu não vou nem falar o nome aqui, mas que também já fez propaganda de casa de apostas e tal. Parecia aí, já fez vídeo se arrependendo, só que daí nesses o pessoal passa pano, ou seja, que reforça ainda mais aquela ideia de que a gente vive num país onde a gente tem cidadãos... Pelo amor de Deus! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Cidadão... Agora eu acho que é por causa daquele problema que teve no debate que ficou na sua cabeça. Só falta falar erro. Abrido aqui, igual a Janja. De segunda classe. Pois é. Mas foi aquele problema que aconteceu no debate que ficou na sua cabeça. Certamente você não falaria isso em outra situação. Não. Eu cuido bastante E você disso. se corrigir, não precisou do Pablo Marçal te corrigir também. É que teve a presença do Lula hoje ali, o nosso querido amigo Lucas. Aí eu já pego isso por osmose, Mariana. Legal. Desculpe, telespectador.
Ainda repercutindo todos esses assuntos que têm, sim, uma forte ligação um com o outro, a gente sabe que também está rolando o boicote ao PSD, inclusive Gustavo Gayer se posicionou muito claramente, trouxe ali a lista. De onde que vem esse boicote ao PSD? Está muito relacionado ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, a inércia aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e há vários dos parlamentares que não se posicionam. Então, conforme a lista apresentada pelo deputado federal Gustavo Gayer, dos 29 que não se posicionaram, 14 são do PSD. Então, existe aí uma campanha até para boicote ao PSD nas eleições municipais. O Nicolas fez umas ressalvas, por exemplo, gravou um vídeo... né? Porque tem algumas alianças com o PL, né? Que é o próprio partido. Como aqui em Curitiba tem alguma ligação indireta através de alianças em São Paulo também. A gente vai conversar agora com o Lucas Saba como é que tem acontecido e como esse boicote tem afetado, de fato, as eleições municipais em diferentes cidades, inclusive Londrina. Tem mais detalhes sobre essas repercussões na coluna Entre Linhas da Gazeta do Povo. Inclusive, Nicolas Ferreira esteve em Londrina para fazer o apoio aí a Thiago Amaral, enfim, uma chapa que é composta pelo PSD e PL. Vamos conversar então com o Lucas Saba. Lucas, conta pra gente se esse boicote ao PSD deve aí bagunçar, inclusive São Paulo, né? Porque a gente sabe que PSD apoia o MDB de Ricardo Nunes. Lucas. É isso, Mari. Uma matéria muito boa da dupla Desirê e Cristiano aí do nosso Entre Linhas, né? Bom, basicamente o seguinte, o deputado federal Gustavo Gayer, um dos principais parlamentares mais ativos ali na Câmara dos Deputados, convocou uma campanha contra o Partido Social Democrático, o PSD, né, que é do senador, do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é quem a gente sabe, né, Mari Pouso, a gente já está discutindo aqui há muitas semanas, que vem segurando a pauta do impeachment do Alexandre de Moraes. E aí, na matéria, é dito que das 846 alianças formadas, o PSD é candidato a prefeito em 321 candidatos à prefeitura e com o PL ocupando a vice em 150 dessas chapas. E aí a gente torna nossos olhos para as principais capitais. Por exemplo, aqui em São Paulo, acredito que esse boicote não deve ocorrer. Por quê? Porque o PSD, como a Mari falou, entrou dentro aí da super coligação do Nunes, e quando eu digo super, porque é um recorde de 12 partidos, então passa meio desapercebido ali nesse meio. No Rio de Janeiro, apesar do boicote, a direita normalmente já faria um boicote a Eduardo Paz, que deve, ao que tudo indica, segundo as pesquisas, pode ser que leve ainda no primeiro turno, né? Por exemplo, falando aí um pouquinho de Curitiba, aí tem uma situação um pouco diferente com o candidato Eduardo Pimentel, que, enfim, também está bem cotado nas pesquisas, mas é do PSD. Então, cada cidade tem, e por exemplo, se a gente for ver aqui em São Paulo, tirando a capital, tem cidades importantes ali, por exemplo, como Campinas, Guarulhos, que tem um número alto de votos, né? Então, é uma coisa para a gente ficar de olho. Mas, Mari, me permita um comentário sobre isso. Muita gente falando dessa questão do Pacheco e essa questão dos prefeitos do PSD, mas a gente precisa se atentar a dois fatores. Não sei se o Pouso concorda comigo, mas, por exemplo, em alguns lugares onde o PSD lidera, se você fizer esse boicote, o segundo colocado ali é do PT, do PSOL, do PCdoB. Então, se você boicotar, acaba caindo no colo, de fato, da esquerda. E, além disso, eu acho que valeria a pressão a Gilberto Kassab, secretário de Relações Institucionais e secretário de Governo aqui, comanda a principal pasta entre as mais de 20 secretarias do governo Tarcísio de Freitas, num governo de direita, e a gente sabe que o Kassab, presidente nacional do PSD, fala é lei, né? Então, enfim, acho que valeria uma pressão também sobre o Kassab, Mari. Pois é, tem bastante especulação aí sobre a relação do Kassab, inclusive com o Valdemar, né? Como é que tá essa relação de fato nos bastidores entre PSD e PL? Inclusive, tem bastante matéria sobre isso na coluna Entre Linhas da Gazeta do Povo. Fica o convite para vocês acompanharem. Olha só, Pouso 9, o pessoal tem comentado também. Wellington Martins, Bolsonaro tem uma parcela dessa perseguição ao Marçal na Prefeitura de São Paulo. Lamentável. De fato, é aquilo que a gente está trazendo aí desde o primeiro programa Entre Linhas, né? De como essa divisão na direita, de certa forma, se reflete nas eleições de São Paulo. Sim, o famoso racha da direita, né, Mariana? É inevitável, né? Eu, desde o primeiro programa aqui, estou falando
Isso foi uma grande atrapalhada do ex-presidente Jair Bolsonaro com o Valdemar. Eu não sei o que o Bolsonaro tinha a ganhar com esse apoio aí ao Nunes, sem o Salles nessa disputa. O argumento do Valdemar era de que a direita não tinha força na cidade de São Paulo, mas é uma grande atrapalhada e a gente vai ver as consequências disso só depois que o resultado sair, né, Mariana? Pois é. Voltando agora para quem até chegou depois, né, que a gente já encaminhou ali todas as informações que a gente teve, que a Rossana já foi enviando direto para a gente, da fala do Lula na ONU. Queria trazer um pouquinho mais sobre essa questão do discurso dele, essa narrativa globalista que tenta se impor através desses fatos que a gente vê aí, né? Essa tentativa de mudar o contexto e o motivo da realidade que a gente vê de queimadas, enchentes, enfim. Para o pessoal até que chegou depois, mas a gente até complementando um pouco mais, como é que você vê isso, Pouso, né? Esse peso que a gente viu do discurso do Lula na ONU, que representa o nosso país, só reforçando a narrativa de que, bom, é culpa do agro, é culpa do aquecimento global e, enfim. Não, já destaquei aqui que foi uma vergonha a manifestação dele lá em apoio à delegação da Palestina. Bem, enfim, a delegação tem todo o direito de existir, sei lá. Mas a posição histórica do Brasil nesse conflito é de apoio a Israel. Então é uma vergonha. A gente sabe que o Lula, aí nesse conflito com Israel, entre Hamas e Israel, o Lula já deu sinais, vários sinais, de que o coração dele pende para o Hamas. E nessa questão toda aí de enchente, novamente, né? Eu já trouxe aqui na minha coluna de ontem, de hoje mesmo. Lucas, mostra aí a coluna, aí ó. Se o Lula fosse honesto em seu discurso na ONU, eu já estava antevendo o que ele falaria. Se ele fosse honesto, ele escancararia que essa questão toda, essa ênfase que ele dá na crise climática, na emergência climática, é porque eles perceberam que esse é o caminho para ter o controle sobre as nossas vidas, Mariana. Isso é muito grave. Então, o PT, Lula, Marina Silva, esse povo todo da ONU aí também, eles tendem a exacerbar isso. Não que o problema não exista, o problema existe, ele é grave, mas eles tendem a exacerbar e até se omitir no combate a esse problema, porque isso interessa politicamente a eles. Porque o pessoal fica desesperado, acha que o jeito mesmo é, sei lá, eliminar metade da população do planeta, né? Que tem gente que acha isso, porque é inviável, 8 bilhões de habitantes e que tem que impor o máximo de restrições possíveis. Então, bastante... O Lula vai fazer uso disso. A gente até tem uma matéria muito boa na Gazeta do Povo, procure lá, pessoal, sobre ecossocialismo, porque é isso que a gente está vendo, né? O socialismo, ele tem lá os seus jeitos ele se metamorfoseia. Acertei? Nossa senhora, hoje tá difícil. E aí ele assume o papel ali que lhe cabe, que lhe convém naquele momento que a gente está vendo. Nesse momento é isso, Mariana. E só fazer um destaque aqui, o Lula sempre usando números tirados da cabeça dele, né? Sim. 50%. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50%, ele disse, no último ano. Ele esqueceu de dizer ali do dado histórico de queimadas no país. Enfim, está usando aquilo que, na verdade, era para o nosso governo correr atrás, né, de evitar outras enchentes, como no Rio Grande do Sul, mas de uma forma que se espera do governo, mas, é claro, culpando o aquecimento global e entrando nessas pautas globalistas aí. E, Mário, hoje eu estava pensando, antes de vir para cá, né, eu sabia que ia ter o discurso do Lula na ONU, eu estava pensando, é muito difícil chegar para qualquer pessoa e perguntar, para que serve a ONU? Porque, assim, parte-se do pressuposto, todos esses comentários, porque o Lula discursou, foi aplaudido na ONU, parece que a ONU, assim, é uma coisa, né, maravilhosa, do outro mundo, mas tente perguntar para qualquer pessoa, para ela responder em poucas palavras, para que serve, de fato, a ONU? E é difícil, Mariana, não tem uma resposta para isso. E o que me leva a crer que a ONU não serve para porcaria nenhuma, a não ser para exaltar essas figuras aí deploráveis. E quando precisa, né, que se espera uma manifestação maior, como guerra na Ucrânia, enfim, o que acontece? Né? Ou a ONU fica do lado errado, né, visivelmente errado ali, como foi nesse caso aí, nesse conflito Hamas e Israel.
Pois é, e só lembrando também, olha só, uma das questões que o Lula trouxe nessa fala dele foi que a liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. E, claro, reforçando a questão da defesa da democracia, que é o que a gente mais escuta no país, que é a desculpa para toda a censura que a gente sofre e perseguição política. Ele disse, no Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas. A liberdade, como é que é? A liberdade Peraí, é a primeira vítima de um mundo sem regra. Ou seja, exatamente, é o jeito Lula, PT, esquerda de pensar. Eles querem um mundo cada vez mais regrado, mas isso aí é uma falácia, evidentemente. E contraditório a certo ponto quando a gente vê que a própria Constituição, que seria de fato as nossas regras que a gente já tem, não estão sendo respeitadas. Exato, Mas, enfim, esperar a coerência, né, desse povo é difícil, Mariana. Pois é. Mas até que foi rápido o discurso, parece que deu uns 15 minutos só, tava todo mundo esperando uma hora de discurso. Porque ele teve o microfone cortado, né, no domingo, né? Então acho que ele deve ter ficado já traumatizado ali, não quer passar aquele mico de novo. E não foi a única história nesses dias. Ele, inclusive, desistiu de um encontro com Bill Clinton e Biden, porque teve algum problema ali na questão de segurança. Sei que desistiu do evento. O Lula se acha, né? Então ele deve achar que a segurança dele é mais importante do que a do presidente dos Estados Unidos e de um ex-presidente dos Estados Unidos num evento e falar assim, não me querem aqui, então eu vou embora pro hotel. Vou lá ficar escutando a Janja falar no meu ouvido. Contar tudo que ela gastou passeando por aí. Isso, mostrar os presentes lá, gravar termê e tudo mais. Porque o Lula gosta, né? Até nesse meu texto aí, Mariana, eu digo, é só trouxa que cai nessa imagem do Lula simprão. E eu tô falando errado de propósito, tá, pessoal? Agora não foi lapso. Simprão. E ele passa, né? Tem gente que acredita nisso ainda, né? Imagine o cara o nível. só bebe vinho de 50 mil reais. Imagine o nível do hotel que eles não estão pra valer a pena ele voltar, desistir do evento. É óbvio, devia estar no maior conforto por lá. E tudo com sigilo aí. Daqui a pouco ele impõe sigilo nesses gastos. A gente não vai saber também. quanto custou, né? Não. Mas tem trouxa que ainda acredita, Mariana. Tem trouxa. É E não é o Lucas Saba, né, Lucas Saba? Outra vez vocês jogam no meu colo, entro eu rindo aqui para falar um assunto sério. Eu anotei um monte de coisa do que o Lula falou para tentar resumir aqui, mas assim, uma série de hipocrisias. Primeiro eu quero saber o seguinte, o consórcio vai fazer fato ou fake da fala do Lula? Porque o Bolsonaro, uma altura dessa, já teria, Bolsonaro mente na ONU, etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que foram fazer Arthur Lira e Rodrigo Pacheco com o país pegando fogo, infelizmente, literalmente, o Congresso com uma série de pautas prioritárias, não sei o que foram fazer lá. Mas enfim, e como vocês dois falaram, devem ter levado uma série de assessores, etc, etc. Uma altura dessa deve estar o Alckmin aqui olhando pro teto, sei lá, eu fazendo o quê, né? Uma pena, porque o Itamaraty sempre foi um órgão histórico aqui no Brasil, né? Essa foi a 79ª Assembleia Geral da ONU. Olha lá, treinei e não errei, você viu, Pouso, o número? Mas, enfim, e como sempre o Brasil tem essa história, há quase 70 anos de abrir esse discurso, logo depois veio o presidente americano Joe Biden para falar, mas assim, o Lula falou várias incoerências em seu discurso, eu anotei algumas delas aqui para a gente passar rapidamente. Por exemplo, ele cita a tragédia do Rio Grande do Sul. Tem prefeito que a gente sabe que até hoje está esperando socorro financeiro, né? Porque não adianta você viajar para lá, levar ministro, montar comitê de emergência para reconstruir as casas, as ruas, as vidas das pessoas passa por essa questão financeira. Por exemplo, ele criticou muito a crise climática e falou o quê sobre as queimadas no Brasil? Esse número que ele fala de 50%, vamos checar se é isso mesmo? Será? Enfim, então assim, ele fala de muitas coisas, como vocês falaram, saudou a comitiva da Palestina, enfim, um discurso, assim, não está na altura de um chefe de Estado aqui do Brasil, né? Nós que sempre figuramos entre as 10 maiores economias do mundo, insisto, o Itamaraty tem um peso importante no cenário mundial, mas que a gente acaba se apequenando, infelizmente, cada vez mais, Mari. Não, eu achei interessante, né? Boa pauta, Lucas. Espero que o pessoal lá de República da Gazeta, né? O que é verdadeiro, o que é falso, mas eu pensei que no caso do discurso do Lula, de repente a gente pode usar o que é fake e o que é falso, né? Porque... E agora, é interessante também que o Lucas trouxe aí a questão do Rio Grande do Sul, porque a gente parou de falar do Rio Grande do Sul, infelizmente, e tem muita reclamação, porque o governo prometeu mundos e fundos lá para o pessoal atingido pelas enchentes,
e no final das contas não entregou nada, né? Não, e o que é aquele movimento de colocar o Pimenta, né? Praticamente colocou o Pimenta como novo governador do Rio Grande do Sul, e o que foi feito? Exatamente. Aliás, né, uma oportunidade até do governador do Rio Grande do Sul falar sobre isso, né? Voltar, trazer esse tema à baila novamente, que é importante, porque, assim, o Lula tentou lacrar o tempo todo, né, com a enchente do Rio Grande do Sul, teve aquele caso patético lá do cavalo em cima do telhado e tal, tentou mostrar que o Estado era eficiente, né, como ele acredita que o Estado prometeu mundos e fundos, como eu já disse, e no final das contas, poucos meses se passaram. Como é que está a situação dos agricultores lá no Rio Grande do Sul também? Eu sou espectador aí, eu gosto dos programas rurais, e eu vejo que a situação é desesperadora deles. Dos agricultores lá do Rio Grande do Sul. Pois é, o descaso, né? A gente não tinha como esperar que o governo Lula fosse pensar, de fato, no agro, né? Não é uma expectativa que a gente tem, mas, né, assim, não existe nenhum disfarce, essa é a questão. Eles faziam oposição, né? Eles faziam oposição ao setor da economia que move o Brasil, né? Na verdade, que é o agronegócio. Em vez de se aproveitar, né? Inclusive, ó, aproveitando que a gente falou de pimenta e tudo mais, tem uma nota interessante para você ler na Gazeta do Povo, na coluna Entre Linhas, que é sobre como o Zucco, Luciano Zucco, deputado federal, surge como uma alternativa aí ao Rio Grande do Sul. Nota gastronômica, né? Zucco, zucchini, pimenta... Tipo isso, enfim, como ele surge como uma alternativa da direita aí no Rio Grande do Sul para as majoritárias de 2026 ali. Ele é sondado tanto para o Senado, né, para reforçar que a gente sabe que a gente está precisando de nome bom, corajoso, que se posicione no Senado, ou também para o governo, possivelmente. Então, convite aí para você ler a coluna do Cristiano Gomes na Gazeta do Povo, na coluna Entre Linhas. E, Mariana, depois do meu lapso, do meu erro crasso e vergonhoso aqui, mas quase, né? Você viu que eu não terminei a palavra, né? O cérebro aqui deu um tilt, eu falei, volta e tal. Eu vou ler 2 elogios que eu tô precisando. Um diz que eu sou top. O que é bom isso, né? Top. Então tá. Eu sou top. E outro, parabéns, Gazeta. Matérias analíticas que relatam os fatos. Por mais jornais assim, até mesmo na direita. Pessoal, aproveite aí a opinião do Cássio Matias. Acredite no Cássio, já que vocês não acreditam em mim. Assine a Gazeta do Povo, custa R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Por esse valor você tem acesso ao melhor jornalismo do Brasil. Às vezes a gente erra, mas a gente reconhece o erro, né, Mariana? Você vê que eu não vou dormir essa noite por causa disso. Não, por favor, esquece isso aí, Paulo Bolsonaro. Eu te chamei o Lucas de Lula, isso é pior. É verdade, é pior. Então assine a Gazeta do Povo, R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Você tem acesso ao melhor jornalismo do Brasil, acesso às colunas editadas pela Mariana, sempre brilhantes, e também as minhas colunas. É isso aí, Mariana. Ele recebeu um elogio aqui, ó. A coluna Entre Linhas recebeu um elogio. Olha só, o Lucas Saba quer falar com a gente de volta, mas antes a gente tem um recadinho pra você. 1 minuto, não sai daí que o Lucas Saba já traz mais informação. Cansado das oscilações da Bolsa de Valores ou não aguenta mais ver o seu dinheiro parado na poupança? A Golden Brasil é a solução que você procura. A Golden Brasil S.A. atua desde 2019 no mercado de minérios e pedras preciosas, proporcionando a milhares de clientes a oportunidade de lucrar de 20% até 50% ao ano. A Golden Brasil é a oportunidade certa para valorizar o seu capital com segurança nos ativos mais valiosos do mundo, como ouro, diamantes, pedras preciosas e joias, podendo até mesmo ter seu patrimônio com lucros pré-fixados. Venha fazer parte desse mercado em constante crescimento. Chame já pelo WhatsApp nos contatos 0800 606 6048 ou 11 93725 4140. Golden Brasil, segurança e valorização do seu patrimônio. É isso aí, agora é ele, Lucas Saba, que falou, deixa eu voltar que eu quero comentar. Conta pra gente, Lucas Saba. Uma coisa aqui, fazendo uma defesa ao Pouso, que sempre me defende dos haters. Pouso, que depender de mim, já tô passando um pano aqui pra você, viu? Muito obrigado. Tô precisando, às vezes eu preciso, né? Não, mas gente, a gente tá inflando, né? Foi só um lápis. Não foi nem uma palavra completa. Ele se autocorrigiu, isso que importa. Não precisou do Pablo Marçal corrigir. Aliás, o Pablo Marçal fez uma correção ontem também, esses dias, mas eu já não lembro mais. É tanto episódio que... nesses debates que é interessante. Né, Lucas? Eu só ia comentar sobre esse discurso do Lula, do nosso chefe de Estado aqui, falando o seguinte, o que realmente importa, já que ele levou toda uma comitiva ali, presidente do Senado, presidente da Câmara, é igual o Pouso falou, assim, a ONU, infelizmente, acaba caindo em descrédito, em segundo plano, mas para nós, brasileiros aqui, meros mortais,
o que para a gente interessa é o seguinte, quais são os acordos bilaterais que o chefe de Estado, que em tese deveria nos representar, está assinando lá em prol do Brasil, né? Por exemplo, já teve uma reunião com o Joe Biden cancelada, né? Por uma polêmica, ao que tudo indica, tola. Como é que está essa questão do combate às queimadas, à inflação, que não cede de jeito nenhum, as inúmeras taxas do Ministério da Fazenda? Então, esses assuntos, valeria aproveitar, já que estão os três ali, né? Esse trio aí, Lula, Arthur Lira e Pacheco, era uma boa oportunidade de fazer um vídeo ali do avião, né? Falando, olha, nós assinamos os seguintes acordos, estamos trazendo isso aqui de bom para o Brasil, para a gente só não ficar nesse discurso de bravatas, de ideias vazias, que no final a gente sabe que não chegam na ponta da linha, Mari. Também, assim, a gente não pode esquecer que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos estão tanto quanto estremecidas, né? Por conta da questão do Alexandre de Moraes e do Elon Musk. E a gente não sabe, será que o governo está fazendo algum esforço aí para amenizar esse atrito, né? A gente trouxe aqui semana passada que tem deputados querendo, qual é o termo? Caçar o visto dos ministros do Supremo. A gente viu a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil se manifestando preocupação com a questão da liberdade de expressão aqui no Brasil. E quanto a isso, daí o Lula e a Janja foram passear mesmo lá em Nova York, né? Parece que eles não estão querendo tratar do que realmente importa. Pois é, e Marina Silva também passeando, enquanto a gente está vendo todas essas desgraças acontecendo por aqui. Então, nada que nos surpreenda tanto. Lucas, amanhã tem mais, a gente espera você, viu? Até amanhã, dupla. Valeu. E é isso, Paulo Pousonoff. É isso, então. Tratoramos os assuntos por hoje. Isso. Amanhã a gente deve ter Carol Detone aqui no programa Entre Linhas. Já tô dando um spoiler. Então tá bom. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado aos cidadãos que estiveram aqui nos assistindo. E até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus.